Glória a Deus. Sente por gentileza, vamos meditar na palavra em breves minutos. Lucas capítulo 5, versículo 12 a 16. Vamos ler juntos, ok? Vamos ler, vamos pregar, vamos ler, vamos pregar. Nós temos 20 minutos cronometrados para, dentro desse texto, falar um bocadinho com os jovens. Já encontrou o texto bíblico? Lucas capítulo 5, versículo 12 a 16. Temos 4 versículos bíblicos para discorrermos neles. Mesmo assim sentado, nós vamos meditar neles. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos. Versículo 12. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis o quê? Um homem cheio de quê? De lepra, vendo a Jesus, fez o quê? Prostrou-se o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Então os irmãos estão a ver aí o homem leproso que está desesperado. E para as pessoas que são atentas e conhecem um bocadinho dessa doença, lepra, sabem que ela desfaz ou deforma o corpo humano. Aos bocados, a pessoa vai vendo a sua vida a esvair e ele não consegue fazer nada para contrariar isso. A lepra, ela, na Bíblia, simboliza exatamente a ação do pecado. O pecado, quando entra na tua vida, ele não te mata de uma vez. O pecado entra e ele vai deformando aos bocados a tua vida. Talvez isso aqui seja o suficiente para eu dizer já a alguns irmãos que estão aqui, que andam numa vida de pecado e dizem: não me acontece nada. Eu quero dizer para você que os danos do pecado, eles não vêm de uma vez. Eles vêm te deformando os bocados até acabar com a tua vida toda. Você pode não sentir no princípio os danos ferozes do pecado, mas tarde ou cedo você sentirá o quão a Bíblia é verdadeira em dizer que o salário do pecado é a morte. Então você começa a ver que esse leproso, ele está aflito, está cheio de lepra, o que significa dizer que o corpo, maior parte já estava a ser deformado. Não era só a mão que estava a sofrer, não era só o pé que estava a sofrer. Várias partes do corpo deste leproso estavam a ser acamados de lepra. E algo interessante acontece. Ele, nesta aflição, não se dirige mais aos homens. Ele vai correr até a pessoa de Jesus. 2 coisas esse homem faz que me chamam a atenção. A primeira coisa é que ele vai e se prostra perante Jesus. Jesus não mandou este homem levantar. Jesus aceitou que ele se prostrasse perante ele. E quando os irmãos vão olhando na Bíblia Sagrada, vão perceber que em vários episódios, os anjos, quando foram transmitir uma mensagem e alguém se prostrara perante eles, eles mandaram levantar, porque os anjos sabiam que eles não podem ser adorados. Mas quando eu olho para esse texto, eu começo a ver que o leproso está a se prostrar perante a pessoa de Jesus Cristo, e Jesus não está a mandar o leproso levantar. Aí isso já começa a me fazer entender que Jesus não é um profeta, um mero profeta, como algumas religiões pregam. Isso já começa a me fazer perceber que Jesus não é um mero professor, como alguns filósofos querem apresentar. Isso já começa a me fazer perceber que Jesus não é um homem especial apenas, como algumas pessoas querem apresentar. Se ele aceitou que se prostrassem perante ele, aqui nós começamos a ver que de facto, ainda que outras religiões não acreditam que ele é Deus, Jesus é Deus. Alguém pode glorificar ao Deus dos deuses? Ele é Deus porque ele aceita adoração. E enquanto nós estávamos aqui a adorar, vocês viram que em vários louvores o nome dele se expressa.
despreza. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus. E o apóstolo Paulo vai dar ênfase nisso, e ele vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Aqui você começa a ver mais uma vez a Bíblia a contribuir para a defesa de que Jesus não é qualquer homem, Jesus é Deus. E quando esse leproso se prostra perante Jesus, a Bíblia é clara em dizer que o leproso disse: Senhor, se quiseres bem podes me limpar. Ele não chegou e se dirigiu de qualquer forma, ele chamou de Senhor a Jesus. A palavra Senhor em letra maiúscula na Bíblia é direcionada somente a Deus, e Jesus aceita ser chamado de Senhor. Se você não aceita que Jesus é Deus, problema seu, mas Jesus aceita que Ele é Deus. Aleluia. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar: ei, não tenha receio de adorar o Jesus, não tenha receio de exaltar a Jesus, não tenha receio de buscar a Jesus. Sabe por quê? Porque na boca do leproso está a verdade de que a lepra tem solução, e a solução da lepra não está na mão dos homens, a solução da lepra está na mão de Jesus. Só quem crê nisso, só quem crê nisso, levanta a sua mão, levanta a sua voz e glorifica o Rei Jesus que está neste lugar. Mas Jesus foi rogado, prostraram-se perante ele, falaram-lhe de Senhor, e ele aceitou tudo isso. E o discurso do leproso não para por aí, porque o leproso vai dizer: e ele estendendo a mão, a Bíblia vai dizer, e ele estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Vê só, o leproso adorou, o leproso confessou. Se há adoração mais confissão, não tem como não provocar uma palavra de Jesus. Por essa razão é que muitos de vocês, enquanto adoravam e declaravam coisas, começaram a receber algumas outras coisas. Porque na adoração é tipo naquele processo de evaporização e o processo da decantação. Você vê que na terra tem lagos por causa da chuva, mas daqui a pouco, por causa do sol, a água da terra evapora e sobe até as nuvens. Nas nuvens chega um tempo que a água que está no estado vapor, que está no estado gasoso, ela vai cair novamente, espécie de chuva. Aí você começa a ver um princípio que Deus instituiu na natureza: tudo que sobe também tem esse momento de descer. Aleluia. Em outras palavras, se o leproso prostrou-se perante Jesus, adorou a Jesus, exaltou a Jesus, essa adoração subiu. E se essa adoração subiu, alguma coisa tem que descer. Eu quero aplicar agora esse texto para a tua vida. Se a tua adoração subiu, alguma coisa vai descer. Se a tua adoração subiu, alguma coisa já desceu. Se a tua adoração subiu, alguma coisa você recebeu. Se a tua adoração subiu, você até pode não sentir, você pode não ver, mas alguma coisa desceu. Se a tua adoração subiu, podes crer, você já não é o mesmo. Sabe por quê? Tudo que sobe também deixa alguma coisa. O céu não é ingrato com ninguém, o céu não fica em dívida com ninguém. Eu vim dizer para alguém que está aqui neste lugar, que dedicou mais de 30 minutos em adoração, que dedicou mais de 45 minutos em adoração: ei, a tua adoração não subiu em vão. O céu não vai te dever, o céu não vai ficar ingrato perante a tua adoração. Enquanto você adora, enquanto você glorifica, enquanto você exalta o nome de Jesus, grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio. Alguém pode glorificar a Deus? E você nota que ele pressionou Jesus através da sua adoração e através das suas palavras. A adoração toca o coração de Jesus, e Jesus liberou a sua palavra: queres ser tu limpo, então seja limpo.
Jesus liberou tudo isso por causa dessas condições específicas que o leproso criou. E você nota que a lepra não resistiu à palavra de Jesus. Porque a Bíblia está a dizer que quando Jesus falou, queres ser limpo, seja limpo, na hora, logo, a lepra desapareceu. Posso pregar para alguém que está aqui neste lugar? O pecado não prevalece quando Jesus libera uma palavra para a tua vida. O pecado não resiste quando Jesus decide ministrar para a tua vida. Eu não sei quantas vezes você lutou com o pecado. Eu não sei quantas vezes o pecado te venceu. Eu não sei quantas vezes o pecado tentou te derrubar. Mas eu quero dizer para você, pelas tuas forças você não venceu o pecado, mas pela força da palavra de Deus, você vai se levantar hoje para vencer o pecado, para derrubar o pecado. Eu quero dizer para alguém que está aqui neste lugar, depois desta palavra, o Deus que está a falar nesse lugar, Ele vai te permitir você passar pelas mesmas tentações, mas só que desta vez não será o diabo a sair vitorioso, mas será o reino de Deus a vencer. Só quem está aqui neste lugar preparado para vencer o pecado, eu quero dizer, ei, se prepara, porque essa palavra é combustível para o teu espírito, para vencer toda esta tuda cilada do diabo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem poder para te levantar. Mas eu não quero parar por aí, eu quero chegar em algum lugar nesse texto. Eu estou a correr para o clímax do texto. A Bíblia está dizendo, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Jesus tinha esta forma de trabalhar. Ele preferia não pedir para as pessoas publicitarem o seu ministério. Ele pedia para as pessoas não falarem do que ele fazia. Mas só que é inevitável, amado. Milagre, quando acontece na vida de alguém, ainda que você lhe proíba de falar, ele vai falar. Sabe por quê? Porque coisas boas não dá para esconder. Por essa razão é que eu desconfio, Honório, de jovens que estão na casa de Deus, vivendo do evangelho, vivendo da palavra, vivendo as mãos de Deus, vivendo a voz de Deus, mas não conseguem levar novidade para os outros. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar. Você precisa de rever a tua fé, porque a fé não dá para guardar consigo. Fé que é fé que tem vida, fé que é fé que se move através da palavra de Deus, fé que é fé que opera milagres. Não te permite você ficar calado. Aleluia. O leproso teve fé para incomodar Jesus. O leproso teve fé para adorar Jesus. O leproso teve fé para exaltar Jesus. Mas só que também, depois do milagre, o leproso não parou. Ele saiu para falar de Jesus. Eu quero pregar para alguém que está aqui neste lugar. Não permita que alguma coisa lhe impeça de você falar de Jesus. Não permita que alguma coisa lhe estove de você falar de Jesus. Não permita que algum problema lhe atrapalhe de você falar de Jesus. Ainda que sejam as proibições, ainda que sejam as situações, levanta-se e fala de Jesus. Vai falar de Jesus. Nós precisamos de falar de... E aí a Bíblia diz que ele foi para o templo, ofereceu o sacrifício pela sua purificação, conforme Moisés ordenou, e serviu de testemunho da sua cura. Porém, e aqui começa o cerne da minha mensagem. O versículo 15 está a dizer, porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Só que, não obstante tudo isso, porém ele se retirava para os desertos e ali orava. É que começa a minha inquietação. Se você fazer uma análise, você é jovem, você vai perceber que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, vai jejuar, vai orar, vai buscar por mais de Deus. E quando Deus começa a lhe usar, há uma grande tendência dos homens de Deus se ocuparem com o povo de Deus e se ocuparem menos com Deus do povo.
Não, eu vou repetir isso para você. No princípio do ministério, há uma tendência do homem de Deus se sacrificar tanto para ser usado por Deus. Se sacrificar tanto para receber poder, receber unção, receber graça. E quando Deus dá, há uma grande tentação dos homens. É de se ocupar com o povo de Deus e não com Deus do povo. Alguém está percebendo o que eu estou dizendo? Então se ocupam mais tempo com o povo que vem para receber alguma coisa dele, mas ele não se ocupa com a fonte que continua a dar. Alguém está percebendo o que eu estou aqui a pregar? E aí começa a minha preocupação, porque o texto está dizendo que a fama de Jesus percorria, mas Jesus não permitia que a fama lhe impedisse de ir para o deserto. Alguém está percebendo o que eu estou aqui a falar? Por que Jesus não permitia que a fama lhe impedisse de ir para o deserto? Porque Jesus entendia que os milagres estavam acontecendo apenas sinais. Os sinais não te impedem de você fazer a tua viagem daqui para Benguela. Os sinais te mostram que você está no caminho certo para ir para Benguela. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Então Jesus via os sinais acontecer, mas ele não se estagnava por causa dos sinais. O problema é que hoje, quando alguém vê a resposta de Deus na sua vida, ele quer ficar estagnado da resposta. Mas só que o nosso objetivo não é a resposta. O nosso objetivo é aquele que responde a resposta. Alguém está percebendo o que eu estou aqui a falar? Por essa razão que nós vemos pessoas recebendo milagres e curas, esfriando. Recebeu um milagre, contou testemunho, contou cura, mas esfriou. Mas como pode? Porque o objetivo dele era o milagre e era a cura, não era Jesus. Alguém está aqui a entender o que eu estou aqui a pregar? Mas você vê que Jesus, e a Bíblia está dizendo, olha, vamos olhar para o texto. Porém, ele retirava-se, ato contínuo. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava, ato contínuo. Não fez isso uma vez apenas. Sempre que Deus lhe usava poderosamente, publicamente, ele não ficava no lugar da fama. Ele se retirava para o deserto. Eu posso pregar para alguém que está aqui neste lugar? Intensificar é exatamente isso. Não é eu me estagnar por causa dos sinais que Deus me usou para fazer. É eu ir atrás do Deus que faz milagre. Eu estou a pregar para alguém aqui neste lugar que quer mais de Deus, que não quer se engordar com a fama, não quer se engordar com os sinais, não quer se embebedar com aquilo que Deus faz, mas quer o Deus que faz as coisas que Deus faz podem nos estagnar, mas o Deus que faz as coisas nunca vai estagnar ninguém. Eu posso pregar para alguém que está aqui neste lugar, está mais do que na hora de nós não nos aliviarmos, nem nos estagnarmos com aquilo que Deus nos dá, mas nós dizemos: Deus, tu deste isso, mas eu quero mais de ti. Deus, tu fizeste ontem, mas eu quero mais de ti. Deus, tu operaste naquele dia, mas eu quero mais de ti. Deus, tu curaste a minha mãe, mas eu quero mais de ti. Deus, tu levantaste meu pai, mas eu quero mais de ti. Deus, você me salvou, mas eu quero mais de... Alguém está aqui neste lugar disponível para intensificar? Eu quero ver só aqueles que querem intensificar, que não estão satisfeitos apenas com aquilo que receberam, mas querem mais. Levanta as tuas mãos, tua mão direita, tua mão esquerda, e solta o maior grito de glória a Deus dessa... Escuta, a cura não tem vida, mas Jesus é a vida. A cura não cura, mas Jesus cura. Posso pregar para alguém que está aqui neste lugar? Eu estou a pregar para jovens que estão aqui, que estão disponíveis, não ficar com a água, mas se apegar na fonte da água. Sabe por quê? Porque há pessoas que querem beber mais. Há pessoas que querem beber mais. Se você levar a banheira vai acabar a água. Nós queremos a fonte. Nós queremos a fonte, Jesus. Jesus, nós não queremos apenas o que você dá. Nós queremos você, Jesus. Isso já me faz lembrar. Vocês sabem que eu sou apaixonado. Eu gosto de falar de paixão.
Isso me faz lembrar o namorado que dá muitas coisas à mulher. Dá telefone, dá carro. Mas só que chega num dia que ela diz assim: eu estou muito triste. Ele diz: por que você está triste? Porque você me manda as coisas, mas você não vem. Eu largaria tudo que você dá para ter você. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Nós precisamos de jovens assim, que seriam capazes de largar tudo mais para ter Jesus. Eu estou aqui nesse lugar. Será que eu sou o único jovem assim? Será que eu sou o único jovem que deseja ardentemente a presença de Jesus? Levanta as suas mãos onde você estiver. Levanta e dá um brado de glória. Por quê? Nós começamos a ver pessoas que se envaidecem com o que Deus já lhes usou para fazer, mas já se desligaram há muito tempo da fonte. Estão longe da fonte há muito tempo. Por essa razão é que você lhe ouve, ele só diz: no meu tempo, quando Deus me usava. Mas espera aí, se Deus te usou no passado, não está a te usar mais por quê? Será que Deus deixou de ser Deus? Ou você deixou de ser o homem do deserto? Porque assim, eu gosto de Bíblia. Se vocês folhear o capítulo anterior, você vê que no capítulo 4, Jesus estava no deserto. No capítulo 5, já estão lhe usar publicamente e voltou mais para o deserto. No capítulo 6, se vocês olhar, Jesus curou de novo e voltou para o deserto. Então a vida do crente que é intenso é assim. Crente intenso não sabe abandonar deserto. Saiu publicamente para operar, mas depois tem que voltar para o deserto. Sabe por quê? Porque eu não sou a fonte está no deserto. Aleluia! Alguém está aqui nesse lugar. Eu não sou a fonte está no deserto. Por isso a fonte me enche, me manda sair do deserto para a cidade, para abençoar a cidade. Mas eu tenho que voltar para onde? Eu disse que seriam 20 minutos apenas para terminar. Deus está chamando a juventude desta igreja. Deus está chamando a juventude de Angola. Não para ficar naquilo que Ele pode te dar, mas para ir atrás daquele que dá. E você repara que para operar aquilo que Deus dá é em público, mas para se encontrar com aquele que dá é no secreto. No deserto não tem aplauso. No deserto não tem público para te assistir. Deus está nos chamando para uma vida intensa de oração quando não tem ninguém a nos ajudar para orar. Deus está nos chamando para uma vida intensa de oração quando não tem ninguém para nos dizer ora, 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 ora. Você é a própria inspiração para orar. Alguém está aqui neste lugar? Vira para o teu irmão e diga: ei, não espera vir aqui para orar. É tempo de intensificar. Crentes que só oram no templo são crentes rasos. Crente intenso é um crente que depois do deserto, ou seja, depois do templo, vai de novo no seu quarto, isolado, no seu lugar, isolado para orar, no seu quarto de oração. Alguém está percebendo o que eu estou aqui a pregar? Deus quer que você tenha um lugar separado para se isolar com Ele. A partir de hoje, na tua casa, tem que ter um lugar. Se possível for um horário, que só você e Deus ficam naquele lugar. Eu sei que terá dias que você não terá o que falar, mas vai só lá. Fica mesmo só lá. Fica só com Ele lá. Tem aqueles dias que os apaixonados se encontram, mesmo sem um tema para tratar, eu só queria te olhar. Eu só queria te ver. Escuta, os apaixonados imitam as coisas de Deus. Tem dias que você não terá alvos específicos de oração, mas você tem que chegar lá e dizer: Deus, eu venho aqui mesmo só para estar contigo.
passar algumas horas contigo, passar alguns minutos contigo. Escuta, Deus se manifesta mais nesses momentos quando você não vai lhe procurar com um tema, vai lhe procurar sem tema. Porque pessoas que procuram com tema são interesseiras. Toda hora só me liga para resolver o problema. Baby, para pagar aquilo. Baby, transfere. Baby, transfere. Espera aí. Vou gravar o número dela como a Baby transfere. Porque a conversa é solta. Se Deus, ou seja, se fosse pecado a palavra transferência, eu não sei quantos pecados algumas pessoas teriam. Mas escuta. É intenso, é profundo, é forte. Quando você liga para o teu parceiro para dizer, liguei só para te ouvir. Escuta, na realidade isso é profundo, porque isso é sobrenatural. Isso não é natural. Deus quer que você chegue no teu quarto de oração. Não é por causa do papai, não é por causa da mamãe, não é por causa do milagre. Mas Deus, eu só vim aqui mesmo para te ouvir. Eu vim aqui. Você já operou milagres, você já salvou meu pai, você já levantou a minha mãe, você já curou meu irmão. Mas o que isso aqui é só sinais. Eu quero chegar no destino que é você. Mas eu quero estar contigo, Jesus. Será que você hoje pode fazer isso? Fique de pé onde você estiver, com teus olhos fechados. Eu quero que você faça essa declaração ao teu amado, ao amado da tua alma. Eu só vim aqui para te ouvir, Jesus. Já ouvi muita coisa na rua, já ouvi muita coisa nas redes sociais, já ouvi muita coisa, mas hoje eu vim aqui só para te ouvir. Quando tu falas, alguma coisa muda na minha vida. O leproso, o corpo estava a apodrecer, mas só ouviu a tua palavra, o corpo voltou a reviver. O Senhor limpou ele só com a tua palavra. Por isso limpa tudo quanto está mal em mim só com a tua palavra. Eu quero ouvir a tua palavra, Jesus, a tua voz, Jesus. Será que você pode fazer isso? Então abra sua boca, fale com Ele. Fale comigo, Jesus. Toca o meu interior, Jesus. Toca mais fundo, Jesus. Toca na minha sede, Jesus. Toca nas minhas necessidades, Jesus. Toca no meu espírito, Jesus. Enquanto falas para o meu coração, então tu falas para mim. Jesus, eu não quero vir aqui para fazer só a minha parte como alguns fazem. Eu só vim aqui para tocar, já toquei e acabou, não faço mais nada no culto. Não, eu quero te ouvir, Jesus. Eu vim aqui para cantar, já cantei, já fiz a minha parte, já não faço mais nada. Não, eu quero te ouvir, Jesus. Eu vim aqui só para pregar, já preguei, já fiz a minha parte. Não, não é isso que eu quero você. Eu quero você, eu quero você, Jesus. Onde você estiver, não perca essa oportunidade de fazer essa declaração. Eu quero você, eu quero você, eu quero você, Jesus. Eu quero você, eu quero você, eu quero. Alguém está a declarar isso a Jesus. Eu te quero, eu te amo, eu te desejo. Eu vim aqui por causa de ti. Eu vim aqui por causa. Alguém está a orar, alguém está a orar. Eu vim aqui por causa de ti. Eu quero você e nada mais. Eu vim aqui por causa. Alguém está a orar, alguém está a orar.